quando a gente vai começar a viver de barbearia, a gente está sempre esperando ter um momento perfeito. Então, o que eu vou dar aqui como a primeira dica para vocês, ela vai fazer muito sentido para as outras 6 dicas. Então, essa primeira dica que eu vou te dar aqui, tu tens que aplicar ela em todas as outras dicas. Beleza? Combinado? Então, a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte, e essa, cara, é tão importante ela, às vezes as pessoas falam e a gente acha que é muito da boca para fora, que é o ótimo não pode ser inimigo do bom. Por que eles dizem isso? É que às vezes para a gente começar, a gente espera que tudo esteja muito perfeito. Então, todas as dicas que eu dou aqui para ti, tu não podes esperar que tudo esteja perfeito para tu começar a atuar. Então eu vejo muitas vezes, pô, Felipe, eu não estou conseguindo modelo, então eu não vou treinar. Tens que dar um jeito de treinar, mesmo que seja numa situação ruim. Tu tens que te mover. Tu não podes esperar ter uma situação perfeita para começar a viver de barbearia, porque parte do processo de viver de barbearia é fazer a coisa não da forma perfeita. Tu só vais conseguir viver de barbearia quando tu se dispor a fazer isso. Eu vou te dar um exemplo bem pontual. Aqui, o que eu estou fazendo. Se eu fosse esperar a minha vida inteira para trazer essa imagem que eu estou trazendo hoje no YouTube, no Facebook, e para eu conseguir fazer a transmissão com 3 lugares diferentes e a coisa funcionar, eu sei que ainda falta algum ajuste, tá aí a prova, né? Que por mais que não esteja perfeito, eu ainda assim estou fazendo algum ajuste. O lance aqui, tu precisa começar, independente se as coisas estão perfeitas ou não. Na semana passada, a iluminação estava ruim. Nessa semana aqui, tem um pequeno problema na internet, mas eu estou fazendo. Então vocês têm que ter isso na vida de vocês para conseguir viver de barbearia. Tu não vais conseguir viver de barbearia se tu esperar o momento perfeito. Eu vou dar o exemplo para a galera do YouTube e do Facebook que estão com a qualidade de imagem diferenciada, certo? O que acontece? Olha só como é que está a imagem aqui agora. Vocês conseguem ver como é que está a imagem? Pô, eu tô aqui, uma boa iluminação, certo? O fundo tá desfocado, tem essa lâmpada aqui atrás dando, né, um efeitozinho diferente. Então hoje a imagem tá muito perfeita. Mas quanto tempo eu demorei para trazer essa qualidade? Queres ver como é que era a qualidade da live anteriormente? Deixa eu te mostrar. Então muda completamente. Se eu fosse esperar eu ter essa imagem hoje, eu não teria feito nada do que eu tô fazendo hoje. Então não esperem a situação perfeita para vocês começarem a viver de barbearia. Vocês têm que começar a fazer, independente se as coisas estão certas ou estão erradas. Tu tens que fazer e ajustar. Quanto tempo eu demorei? Quanto investimento eu precisei? E sabe o que é legal? Com o tempo, tu vais ajustando e tu vais melhorando. E tu vais vendo que, caramba, antes eu não era tão bom assim. Se tu pegar hoje, para quem já é dono de barbearia, por exemplo, como está a tua barbearia hoje e como ela estava no início, houve uma grande diferença, uma grande evolução. Isso acontece naturalmente. Então quando eu gravei pela primeira vez, a minha esposa, na época era minha namorada, gravou o vídeo de corte para mim. Se tu vê, a luz está toda errada, que a gente não sabia mexer com luz, não tem muita nitidez. A gravação foi bem feita, mas tipo, ela fez com a câmera aqui nas costas, ficou toda arrebentada, e hoje mudou completamente a maneira que a gente faz. Então, galera, comecem. Independente da situação que tu tens que começar. É só assim que tu vais conseguir tocar os teus sonhos pra frente. Ah, Felipe, eu quero muito viver de barbearia, mas eu ainda não tenho uma barbearia bonita para competir com os meus concorrentes. Cara, se tu esperar ter essa barbearia, talvez tu nunca consiga viver de barbearia. Talvez o melhor seja começar do jeito que dá. E aí tu começa. Quanta gente começa com uma máquina ruim? Eu tenho um aluno que para mim é um grande exemplo. O cara começou cortando com uma tesoura de papel. Por quê? Porque era a única maneira que ele tinha para começar. Mas ele começou. Hoje já comprou equipamento para ele, já começa a investir com o dinheiro do corte dele. Então vocês têm que começar de qualquer maneira. Tu não podes esperar a ação. Então ter a ação de começar a viver de barbearia é o que vai de fato fazer com que tu viva de barbearia, certo? Claro, o caminho que tu tens que percorrer e tal, mas essa tua atitude é super importante, tá? Eu vou dar mais um exemplo para vocês, tá? Mais um exemplo bem pontual. Hoje, por exemplo, hoje eu desenvolvi uma técnica. Antes da técnica estar perfeita, eu já fui lá e mostrei para os alunos. Pô, fui mostrar para os alunos, não ficou tão perfeito a minha explicação. Mas assim que terminou a live, eu já pensei, caramba, é claro, eu expliquei da maneira errada. Eu devo explicar de uma outra maneira para que eles tenham toda a percepção e entendam como que isso realmente funciona e como que isso deve ser aplicado na vida deles. Então, se eu não tivesse apresentado essa técnica que ainda não está pronta,
eu não finalizaria ela. Então, dentro da minha cabeça, ela já está muito mais finalizada do que antes. Então, a minha ação de mostrar para os alunos, sem estar perfeito, tornou essa técnica ainda melhor. Entendeu? O nome da técnica, para os alunos que não viram ainda, tá, da comunidade, é a técnica Bow. Já tá, o vídeo tá lá na comunidade. Mas eu vou fazer um mais caprichado, beleza? Então, a dica é essa, cara. Começa de qualquer maneira, beleza? Começa do jeito que dá. A primeira dica, vou repetir, o ótimo não pode ser inimigo do bom. Tudo não pode esperar tudo perfeito para tu iniciar, para tu começar, beleza? Isso é muito importante na tua aplicação. Então vamos lá. Então a primeira dica tá dada, né? É super importante. E a segunda dica vai influenciar demais na hora que tu for cortar um cabelo e que cada vez mais que tu estuda comigo, principalmente os alunos da comunidade, eles veem que isso tem muita importância no corte do dia a dia e que basicamente quando eu vou avaliar um corte, quando eu vou conversar ao vivo durante alguma técnica que eles têm que me apresentar, por exemplo, essa semana eles tiveram que me apresentar a técnica de tangência. Então, cada aluno mandava um vídeo da técnica de tangência e eu ia ajustando. E todos os ajustes, eles sempre estavam rodeados em cima disso. Sempre estavam rodeados. Quando um aluno vai cortar ao vivo e eu vou avaliar, avalio muito postura também, mas está sempre voltado para essa segunda dica que eu vou dar para ti. Para que tu consiga cortar um cabelo, para que tu consiga viver de barbearia, tu precisa dominar 3 técnicas fundamentais e que vão fazer toda a diferença, que é a estrutura de corte, ângulos de encaixe e mecha de projeção. Essas 3 técnicas aqui que eu tanto falo, cara, se eu já falei alguma vez e tu entrou por um ouvido e saiu pelo outro, eu quero que tu preste atenção aqui, tá? Porque quando tu domina isso daqui, de verdade, faz total diferença pro teu dia a dia e tu vira um outro barbeiro. Porque essas 3 técnicas vão fazer com que tu tenhas muita tranquilidade durante um corte de cabelo. Tu consegue saber exatamente o que deve ser feito e qual o resultado que tu vais encontrar antes mesmo de começar a cortar. E por que isso é muito importante? Principalmente em atendimento e postura. Se tu não sabe o que tu estás fazendo de corte, tu não sabe qual é o resultado final, e tu só descobre o resultado quando tu olha no espelho e toma surpresa, foi assim que o corte ficou, tu fica muito travado no teu atendimento e na tua postura. E o teu atendimento e a tua postura são coisas fundamentais para tu conquistar o teu cliente. O cliente, ele enxerga tecnicamente até determinado ponto. Daquele ponto em diante, é só de barbeiro para barbeiro que vão acabar entendendo. Então, o cliente ele se importa muito com corte, sim, mas ele também se importa demais com o teu atendimento e com a tua postura. A tua postura vai dizer muito se tu estás tranquilo, se tu és um bom barbeiro, se tu não és. O cliente consegue identificar. Se tu estás nervoso, ele vai conseguir identificar. E dominar esses 3 elementos, estrutura de corte, mecha de encaixe e ângulos de encaixe e mecha de projeção, vai fazer com que tu tenhas todo o entendimento sobre corte de cabelo. Certo, Felipe? Mas dá um passinho atrás e me explica o que é cada um desses. Aí eu vou te explicar. Quando a gente fala sobre estrutura de corte, a gente está dizendo o tipo de formato que tu queres. Se tu queres um formato quadrado, se tu queres um formato arredondado e se tu queres um formato triangular. Não tem como tu começar a cortar um cabelo, o cliente pediu, eu gostaria de um degradê. E tu começar a fazer o degradê sem determinar qual é a estrutura, porque tu não sabe qual que tu vais entregar. Então, antes de qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer pegada na mecha, tu tens que definir que tipo de estrutura de corte que vai fazer. Tá, Felipe, mas como é que eu sei com o cliente? Ele não vai me entender tecnicamente. Não, ele não vai te entender tecnicamente. Mas tu podes conversar com ele, o que ele gosta, né? Por exemplo, um corte arredondado, ele tende a dar um pouco mais de suavidade. Um corte quadrado, ele dá um pouquinho mais de força por causa da linha reta e dá um pouco mais de preenchimento no cabelo e ele modela melhor o cabelo. Fica como uma moldura mesmo. Porque o arredondado, ele representa o crânio. E quando tu faz um quadrado, tu estás dando um formato diferente para o corte do teu cliente. Então, geralmente, vai ficar muito no quadrado. O arredondado são poucos os clientes que realmente gostam. Então, tu precisa definir, quero quadrado, quero arredondado ou quero triangular. O triangular é o cliente que ele gosta de uma massa um pouquinho maior aqui, porque o triangular ele fica bem para fora, assim, né? Deixa eu botar aqui. Fica bem para fora. Então tu precisa determinar antes de começar a cortar. Se hoje tu ainda faz assim, começa a cortar e não pensa nisso, tu tá fazendo errado, tá? Felipe, eu já ouvi tu falar isso outras vezes e eu não prestei atenção. Então, amanhã ou hoje, não sei se alguém for cortar cabelos 10 horas da noite, antes de tu começar, percebe isso. Como é que eu quero? Que trabalho que eu quero entregar?
eu quero quadrado, eu quero arredondado ou eu quero triangular. E conversa com o cliente e tenta descobrir. Muitas vezes, o corte do cliente vai estar arredondado, na maioria das vezes. Porque o barbeiro geralmente faz arredondado quando ele não pergunta, porque vai seguindo o direcionamento do crânio. E quando tu segue o crânio, tu traz um arredondado para ele. Então, por mais que já esteja arredondado, conversa com o cliente. Fala para ele, olha, como é que tu gosta e tal, o arredondado é assim, o quadrado, se a gente deixar um quadradinho aqui, vai deixar uma moldura um pouquinho melhor pro teu rosto, a penteabilidade vai ajudar bastante também, a gente vai conseguir mostrar que tem mais cabelo, enfim, tu vais mudar bastante. Enfim, cara, tu tens que definir o formato, a estrutura do corte antes de começar. Se tu não estás fazendo assim hoje, tu estás fazendo errado. Tá? Então anota, a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de um corte é definir a estrutura. A segunda coisa é que entra nos ângulos de encaixe. Quando um cabelo ele chega para ti, não tem como tu começar a cortar também se tu não definir se o cabelo é conectado ou se o cabelo é desconectado. Porque o cabelo desconectado vai ficar aquela ponta sobrando. O cabelo conectado, ele vai ficar todo ajeitadinho. E a conexão e a desconexão, ela tem uma grande influência no dia a dia do cliente. Lembre que tudo que eu gosto de passar aqui é sempre pensando no dia a dia do cliente, durabilidade para o corte dele, porque é assim que a gente consegue satisfazer o cliente, tá? Então, conectado e desconectado é muito dia a dia do cliente. Então, se é um cliente que ele gosta de arrumar muito o cabelo dele e gosta de algo diferente, gosta de umas pontas sobrando, então é um desconectado. Agora, o cliente que gosta de, cara, se eu quero passar a mão no meu cabelo e tá tudo certo, é assim que eu gosto, não gosto nem de passar pomada. Então esse cara, ele tem que ter um cabelo conectado, porque o cabelo desconectado vai ficar caindo toda hora e ele vai precisar ficar arrumando toda hora. E ele vai lembrar de ti negativamente. Então, definiu a estrutura, vai para os ângulos de encaixe, definir se é conectado ou se é desconectado. Beleza, Felipe, mas como é que eu tenho que trabalhar o conectado e desconectado? Como é que eu faço esses ângulos? Nós trabalhamos com 4 tipos de ângulos e às vezes nós temos a variação do quinto, tá? Os ângulos são ângulo de 0, ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 90, para fazer a conexão. Às vezes, dependendo do tamanho da aresta, entre o ângulo de 45 e o ângulo de 90, nós temos um ângulo de 60, tá? Porque tem alguns clientes que têm essa aresta bem grande, então eu preciso de mais um ângulo para fazer a conexão super equilibrada, perfeito? Então sempre trabalha com esses ângulos, ângulo de 0, 30, 45 e tu vai se conectar. Acontece, fica mais fácil de pentear. Ah, beleza, Felipe, mas para que fazer tantos ângulos assim? Se o ângulo de 90 já conecta direto, por que eu não faço o ângulo de 0 e vou direto para o ângulo de 90? É muito mais rápido e é muito mais fácil. Porque se tu fizer isso sem aplicar os ângulos intermediários ali, tu vais fazer com que tenha uma grande densidade, uma grande massa na parte da aresta. E essa grande densidade e essa grande massa, principalmente no ângulo de 45, atrapalha muito a penteabilidade do cliente, o que volta para a questão do dia a dia do cliente. Então, os ângulos de 30, 45 e às vezes o ângulo de 60, ele é muito mais relacionado a tirar um pouco a densidade e melhorar um pouco a questão de penteabilidade do cliente. Legal? Então, definimos estrutura, ângulos de encaixe e aí as mechas de projeção, que tu precisa saber como é que vai ser. Vai ser um grande topete, vai ser um topete um pouquinho médio, né? Como é que eu vou fazer? Quando eu digo projeção assim, ó. Aqui para cima, retinho, para baixo. Tu precisa definir, né? É o famoso, eu quero um topete. Gostaria de só um topetezinho. E tu ter esse controle de quanto tu projeta, tu consegue brincar com o cara. Então, eu quero muito topete, quero um topete médio. Enfim, tu começa a brincar e tu consegue entregar qualquer resultado que o cara realmente quer, né? O que geralmente o pessoal faz é, eu gostaria de 4 dedos na frente e 2 dedos atrás. Não é a melhor maneira, tá? É a maneira errada, mas é o que a maioria das pessoas fazem, certo? Então, tu precisa determinar qual é a projeção. Determinamos esses 3 pontos, cara, tá aí, tá feito o corte. Óbvio que existem várias técnicas envolvendo, né? Por exemplo, a estrutura de corte. Estrutura de corte a gente pode aplicar movimento de tangência, movimento em C, que é o famoso movimento em C. A gente pode aplicar o movimento em 7, a gente pode aplicar o movimento de raspagem, a gente pode aplicar raspagem com tangência, a gente pode aplicar outros movimentos que eu não vou falar agora porque eu ainda tenho que passar para os alunos, tá? E eu tenho que deixar bem claro o que é. Tem alguns movimentos novos aparecendo aí também que são bem específicos, tá? Para quem não sabe, eu estou fazendo... Não vou dar um nome ainda, tá? Eu estou fazendo um material super diferente, eu estou mapeando absolutamente tudo
que existe sobre corte de cabelo para entregar na tua mão e tu olhar assim, caraca, é só isso que eu preciso fazer, e tu seguir uma lista e entregar um resultado. Então por isso que tá aparecendo alguns nomes, porque eu preciso dar alguns direcionamentos, tá? Não vou falar agora. Vou falar agora, tá? Tem o movimento PAN e tem o movimento em T, que são movimentos novos que vão aparecer aí nas próximas semanas, tá? Técnicas bem específicas para situações bem específicas, mas que são práticas e funcionam no dia a dia, tá? Então se quiserem anotar aí já, duas técnicas novas que vão aparecer. Movimento PAN e movimento em T. São esses dois, beleza? Só para entender um pouquinho, movimento em T é o movimento para tirar arrepiado, movimento PAN é o movimento para dar projeção quando tu vai passar a máquina no cabelo inteiro, tá? Mas enfim, quando tu domina esses três, né? Dentro desses três existem vários elementos, né? Os tipos de mecha de projeção que tu tens que trabalhar, os tipos de movimento para tu estruturar. Quando tu faz o movimento de tangência, tu podes fazer ele bem quadrado ou tu podes fazer ele não tão quadrado assim. Quando tu queres entregar uma estrutura triangular, tu vais utilizar o movimento em C. Então é dominar, saber o que deve ser feito e aprender cada movimento para que tu aplique esses movimentos dentro dessas estruturas e aí tu entregue o resultado. Então, beleza, eu defini com o meu cliente que eu quero um corte triangular. Então eu sei que o corte triangular eu vou precisar aplicar o movimento em C. Porém, eu sei que o movimento em C, ele cria uma grande densidade que pode atrapalhar um pouco na penteabilidade. Então, naquela base onde ficou um pouquinho mais denso, eu vou trabalhar alguns movimentos de texturização. Eu posso trabalhar, por exemplo, um deep cut naquela região. E aí eu já entro numa outra questão de texturização do corte. Quando eu vou para os ângulos de encaixe, eu vou para os ângulos mais. Aonde eu devo pegar que eu tenho deslocamento, eu corto em zero, na hora que ele volta para o ponto de nascimento dele, ele volta maior. Sempre. Sempre que tem deslocamento, o meu cabelo ele volta maior. Quer ver um exemplo bem claro? Quando eu puxo o cabelo, são dois cabelos, tá vendo que ele está bem no nascimento dele? Como é que eu sei que eles estão no nascimento? Eu acho que isso para ficar claro. Quando a raiz dele está aqui e ele está vindo absolutamente reto. Então os dois estão vindo absolutamente reto. Beleza? Então eu venho, puxo esse cabelo para cá. Olha onde bateu. Aí eu vou lá e corto. Pá, cortei. Na hora que esse fio aqui volta, o que vai acontecer? Ele volta maior. Então sempre que eu tenho deslocamento, o tamanho do meu cabelo ele interfere. Por isso que o ângulo de zero ele precisa ser 90. São sempre ângulos complementares. Beleza? Esse é um ponto super importante. Entender o movimento do cabelo te torna um barbeiro muito diferente, tá? Torna um barbeiro que entende cada situação, como cada situação acontece. Quer ver um exemplo bem grande e que com certeza já aconteceu com muita gente aqui? Quando tu vais pegar uma mecha, começa a cortar o cabelo de frente aqui, ó. Pá, 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 tu chega aqui atrás. E tu deixou, cara, tu ficou muito concentrado. Tu ficou assim, ó, tô com meu dedo aqui, ó. Vou fazer todo mundo reto. Reto, 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 reto. Deve estar perfeito. Aí na hora que tu vais conferir lateralmente, o teu cabelo tá assim, ó. Com vários dentes. Aí tu te pergunta, mas espera aí, eu cortei tudo reto. Por que esse cabelo lateralmente ele tá com esses dentes? Por causa do deslocamento. Cada deslocamento que tu deu, tu cortou reto. Aquele fio que tá aqui, ele foi reto. Mas esse fio aqui, ó, ele voltou maior. Por isso que criam vários dentes. Parece uma coluna de dinossauro assim que fica em cima. Vários dentezinhos mesmo. Beleza? Então esse é um ponto aí que vocês têm que prestar atenção. Beleza? Quanto menor a tua mecha, melhor vai ser o teu corte. Por quê? Porque eu tenho menos deslocamento. Aí a gente entra para a mecha de projeção. A mecha de projeção é utilizar esse movimento do cabelo a teu favor. Tu entender esse deslocamento, o quanto que ele se desloca, jogar a teu favor e tu prever. Beleza, se eu deslocar assim, vai acontecer assado. Se eu fizer desse jeito, vai acontecer isso daqui. Então tu começa a prever esse deslocamento e ele joga a teu favor e tu consegue começar a dar qualquer tipo de definição. Eu quero uma projeção muito acentuada, eu quero uma projeção leve, eu não quero projeção. E aí tu começa a ter um entendimento cada vez mais profundo sobre mechas. Então vamos revisar? O primeiro, o ótimo não pode ser inimigo do bom, certo? O segundo, estrutura de corte, ângulo de encaixe e mecha de projeção. A terceira dica, cara, eu acho ela fundamental, assim. Eu como professor, analisando a galera, e vendo a galera trabalhando e vendo como às vezes muita gente se perde e acaba não conseguindo viver de barbearia porque está fazendo da maneira errada, que é tu
te preocupar somente em aprender técnicas avançadas e não te preocupar tanto com o dia a dia. Então, para mim, como professor, é super comum eu ver pessoas que aprendem a fazer um degradê, mas não sabem conectar um cabelo. Eu sinto dizer que o teu degradê está dando menos cliente do que se tu soubesse conectar um cabelo. Então, quando tu vais aprender a viver de barbearia, tu tens que focar muito no básico. Eu sei que tu queres fazer movimentos de texturização, tu queres fazer um grande degradê, mas se tu começar estudando as técnicas avançadas, isso vai fazer com que tu perca muito tempo lá na frente. Então é muito comum eu ver barbeiro fazendo um bom degradê, mas não sabendo conectar um cabelo. E isso daí, cara, vai fazer com que tu não consiga evoluir dentro da profissão. Porque um cliente, ele quer um corte para o dia a dia dele. Se tu não fizer um corte para o dia a dia dele, vai ser complicado. Existem clientes que eles gostam de corte que pode ser complicado para ele arrumar, ele não se importa, ele quer o estilo mesmo. Mas o número de clientes que gosta desse tipo de corte ele é muito menor. A maioria dos clientes eles gostam de corte para o dia a dia. E tu queres viver de barbearia. E se tu pensa de forma inteligente para viver de barbearia, a primeira coisa que tu tens que fazer é atacar onde tem mais cliente. E onde é que tem mais cliente? Os caras que gostam de cabelos normais. Pode até ter um degradê? Pode, mas o cara se preocupa muito mais em pentear o cabelo. E sabe por quê? Além disso, né, o barbeiro ele enxerga o degradê muito mais à frente do que o teu cliente. O cliente, às vezes, tá olhando ali e ele já não sabe mais o que tu tá fazendo. Ele não sabe a evolução do degradê. Ele enxerga até certo ponto. Daqui para cá é só de barbeiro para barbeiro. Mas eu entendo por que isso acontece. É porque dentro do mundo da barbearia existe uma vontade dos barbeiros de serem famosos perante um ao outro. Né? Eu quero ser famoso. E aí eu quero mostrar um degradê que é o que todo mundo mostra. Mas se tu ficar pensando dessa maneira, tu vai ter dificuldade em viver de barbearia. Espera para ser famoso, para fazer um grande sucesso de forma sólida. A coisa não vem assim. Um barbeiro de grande destaque, ele não consegue ficar por muito tempo se ele não domina o básico muito bem. Então, eu já vi, eu já estou aí há 6 anos dando aula. Eu já vi barbeiros entrarem em ascensão e sumirem, entrarem em ascensão e sumirem. Por quê? Porque sabiam fazer uma coisa só. Não tinham o básico muito bem estabelecido. E quando iam dar uma aula, quando iam dar um curso, não sabiam como explicar, porque a única coisa que eles sabiam fazer era aquilo. E eu já vi muitos barbeiros, muito pensando da forma errada. Quando tu vais estudar, o mais importante de tudo é um básico. Então, às vezes, a gente tem gente que faz um bom degradê, mas não sabe segurar a tesoura da forma certa. Então, se eu pudesse dar a dica assim, sabe, que fizesse diferença para vocês, é essa, cara. O básico é o mais importante que existe no mundo da barbearia. Tu não vais conseguir viver de barbearia se tu não souber o básico. E quando eu digo viver, é ter uma boa clientela, é conquistar muitos clientes de verdade, é tu conseguir ter um bom dinheiro, mudar a tua condição financeira, ter o teu carro, ter a tua casa, sabe? Poder viajar, poder curtir, poder reformar a tua barbearia, poder ter equipamentos top, né? Pô, melhor máquina, melhor secador, melhor tesoura. É isso que eu quero pra ti. E tu só conquista isso quando tu aprender muito bem o básico. Então eu vejo muito barbeiro sabendo fazer um degradê, mas não pensando na estrutura antes de começar. Sabendo fazer um degradê, mas não sabendo os ângulos de encaixe. Sabendo fazer um degradê, mas não sabendo sobre projeção, deixando o cabelo todo cheio de dente e quebrando um galho com a tesoura dentada. Então, cara, foca no básico. Foca no básico, de verdade, tá? O básico tem que ser o mais forte que tu tem. Quando tu tiver o básico, quando tu conseguir explicar o básico para outra pessoa, o teu nível já vai estar espetacular, tá? Quando tu conseguir determinar estrutura, ângulos de encaixe, mecha de projeção, a tua evolução vai lá em cima, beleza? Então, presta atenção nisso. Vamos revisar? Primeiro, o ótimo não pode ser inimigo do bom. Segundo, estrutura de corte, ângulos de encaixe, mecha de projeção. Terceiro, corte para o dia a dia do cliente, aprender muito bem o básico. E aí a gente entra no quarto, que o quarto eu acho que é fantástico, é o que eu vejo diferença. Quando um aluno vem conversar comigo nas lives da comunidade Felipe Caetano, eu sei que ele tem sucesso ou que o sucesso está muito próximo quando ele aplica isso que eu vou te falar agora, sobre atendimento.
É sempre assim, cara. Ele nem precisa estar com o corte impecável, mas se o atendimento dele estiver impecável, ele vai estar com uma grande clientela. E quando a gente fala em atendimento, o atendimento ele é dividido e a gente tem o pós-atendimento. Quando a gente fala em pré-atendimento, é o cliente chegar, sentar na tua cadeira e tu definir exatamente qual será o corte antes de começar a cortar. É muito importante tu, cara, pelo menos uns 5 minutos de conversa para definir exatamente o que ele quer. Com o tempo, o cliente voltando, esse tempo ele diminui. Mas a primeira vez que o cliente vem, tu precisa tirar todas as dúvidas que tu tens na tua cabeça antes de começar a fazer um corte. Então, eu já fiz isso quando eu não atendia muito bem. Eu começava um corte com dúvida. Será que ele quer assim ou será que ele quer do outro jeito? Isso não pode existir. Enquanto tu tiver dúvida, tu pergunta. Quem já acompanhou minhas lives que acontecem de manhã às 8 horas e 32 minutos, às vezes alguém está conversando comigo e ninguém está entendendo. Ninguém. Tipo, a pessoa está querendo tirar uma dúvida e ela não consegue se expressar, o que é totalmente normal, tá? Não é uma crítica, é normal mesmo. E ninguém está entendendo e a pessoa tenta fazer a pergunta e eu fico perguntando. Eu fico perguntando. Às vezes eu fico 5, 10 minutos perguntando para a pessoa e ninguém entendeu. Até que eu faço uma pergunta, junto todas as chaves e entendo. Ah, é isso que ele quer saber. E eu vou lá e explico. Eu não vou conseguir explicar para a pessoa se eu não entender o que ela quer. Então tu precisa perguntar para o cliente várias vezes até tu entender. Se tu ficou em dúvida em como vai ficar o topete, pergunta de novo. Tu não pode começar o corte sem tirar todas as dúvidas. Porque o processo de corte é um processo de retirada, não é um processo de adição. Como assim, Felipe? Eu tiro um cabelo e quando eu tirei, não tem mais volta. Se fosse adicionar cabelo, adicionei cabelo. Opa, adicionei demais, deixa eu tirar. Ou tirei demais, deixa eu botar de novo. Não, cortar cabelo é tirar, é de retirada. Então, se tu retirou, não tem mais volta. Por isso que tu tens que definir com o cliente exatamente o que deve ser feito. Tô com dúvida no acabamento, aí tu vai lá e faz acabamento. Ah, não era arredondado. Putz, era quadrado. Ah, não tem mais volta. E agora? Todas as dúvidas devem ser tiradas. Então te concentra na hora que tu for fazer isso. Eu sei que às vezes é tanta coisa para pensar que tu acaba te atrapalhando, mas te concentra e conversa com o cara. Cara, e aí, como é que tu queres o teu corte? Ah, eu quero assim, blá, blá, blá. Daí tu não entende nada. Tá, não, peraí. Tu tens alguma foto aí? Ah, eu tenho essa foto aqui. Daí o cara dá a foto do Brad Pitt e ele é o Tiririca. Aí fica complicado. Aí tu, não, beleza. Mas o que que tu gostou nesse corte aqui? Ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Tá, beleza, mas aqui no teu cabelo vai ficar dessa maneira. Pode ser? Ah, pode ser. Aí vai ficar desse jeito. Tá, legal. E esse cantinho aqui, como é que tu quer? E essa ponta do topete, como é que tu quer? E esse outro detalhe, como é que tu quer? Então tu vai juntando um quebra-cabeça até que tu defina. É realmente um quebra-cabeça. Tipo, tu bota todos os... Quando o cliente chega pela primeira vez, é como se tu despejasse o teu quebra-cabeça desordenado. Então, na hora que tu vais fazendo pergunta para ele, tu vais virando a pecinha e tu vais encaixando. Virando, encaixando. Virando, encaixando. Até que tudo esteja absolutamente perfeito e tu olha, ah, beleza, é isso daqui que o cara quer. É entrar na cabeça dele, ah, isso que tu quer, meu amigo. Enxergar e voltar. É esse o resultado que tu tens que trazer. Então, esse é o pré-atendimento. Ah, Felipe, mas o cliente não gosta que fique perguntando muito para ele, não gosta que fique conversando. O cliente não vai gostar se tu ficar fazendo perguntas totalmente aleatórias que não signifiquem o que ele está vindo pegar. Ele está vindo cortar o cabelo, ele quer a melhor forma possível. A barbearia é relacionamento. Tu te relaciona com o teu cliente. E quanto melhor for o relacionamento de vocês dois, maior a chance de fidelizar esse cliente. Tá? Se vocês virarem amigos, por exemplo, a chance de ele voltar e cortar o cabelo contigo é muito grande. Entende? Então, o atendimento é basicamente descobrir o que o cara gosta. Então, tu vais conversar com ele, o que esse cara gosta de conversar? Qual é a coisa que ele mais... Um primo, ou um irmão, ou um sobrinho com 13 anos de idade que não fala nada na família, não fala nada. Tá em família, ele fica quieto, fica lá assim, ó. Aí ele vai no barbeiro, ele fica quietinho. Então, tu sabe que, cara, esse guri é quieto, então se eu for atender ele, eu vou ficar quieto, porque ele não gosta de falar. Mas pergunta sobre LOL, pra ver se ele não vai falar. Ah, tu joga LOL? Cara, eu sou youtuber, eu conheço aquele cara lá. Por quê? Tu vais pegar bem no meio do que ele tá vendo todos os dias. Tu vais pegar bem no meio do que ele tá querendo conversar. Então, mesmo em clientes quietos, às vezes tu consegue criar um relacionamento descobrindo o que ele gosta. Claro que tem cliente que gosta de ficar calado, e tu tens que identificar isso. Quando tu chega nesse nível, tu chega num outro nível de atendimento. O atendimento é muito importante para criar laço, para criar identidade, né? Para que o cliente volte, para que o cliente te indique para outras pessoas. Então é basicamente descobrir o que esse cara realmente gosta. E algo muito importante, não importa o que está acontecendo lá
fora da tua barbearia. O mundo pode estar caindo. Tu pode estar brigado com a tua esposa, tu pode, sei lá, pode estar com dívida, pode estar com tudo. Tu entrou na tua barbearia, esse mundo ele desaparece. A tua barbearia ali, tu tens que estar sempre na tua melhor versão. Sempre, não importa o que está acontecendo. Tu não podes passar isso para o teu cliente. Vai com o cara com bastante positividade, conversa com o que ele realmente gosta e mostra que ele é uma pessoa muito importante e que tu valoriza ele enquanto ele está sentado ali. Até se tu encontrar na rua também, mostra que tu valoriza ele, tá? No final das contas, barbearia é relacionamento. Já me perguntaram uma vez, e eu me perguntei uma vez também, se chegaria um dia onde tivesse uma máquina que cortasse um cabelo sem precisar de humanos. Eu achei que um dia pudesse acontecer isso, mas quando eu olho para a barbearia hoje, eu vejo quão relacionamento ela é, eu vejo que não, sabe, dificilmente isso vai acontecer. Barbearia é muito relacionamento, muito. É criar amizades, é estar com outras pessoas, é estar junto de outras pessoas. Então não tem como escapar. Barbearia é relacionamento. E quanto melhor tu te relaciona com o teu cliente, mais cliente tu tem, certo? Tenha muito isso em mente. O relacionamento com o teu cliente fideliza, vou chutar um número aleatório, mas 10 vezes mais do que um degradê bem feito. Sem dúvida, tá? Beleza? E aí a gente entra no pós-atendimento. Por que que o pós-atendimento, ele não é algo que tu precisa colocar logo de cara? Porque o pós-atendimento toma tempo e às vezes tu tens que investir num outro profissional, às vezes custa dinheiro. O pós-atendimento é tu ligar pro teu cliente, cara, pô, eu vi aí que tu veio faz 7 dias mais ou menos, e eu tô te ligando só para saber se o corte ficou legal, tipo, o crescimento ficou bacana, ficou tudo certo e tal, e tal, e tal. Ou ligar daqui 15 dias, pô, fulano, tudo certo? Olha só, faz 15 dias que tu cortou o cabelo, a gente tá com a agenda tranquila essa semana. Tu queres marcar para cortar e já ficar com o cabelo cortadinho, tudo certo? Isso é um pós-atendimento. É o cliente sair da tua barbearia e tu ter a possibilidade de ligar para ele e de conversar com ele. É muito difícil porque tu precisa ter uma organização um pouco melhor, né? Tu dificilmente vais conseguir fazer isso sozinho, dificilmente mesmo, tá? Então, mas de qualquer forma, se tu tiver essa possibilidade, se tu tiver esse tempo, é algo que vale a pena. Ligar para ele, mandar uma mensagem para ele, ter um relacionamento junto com ele, mesmo ele não estando dentro da tua barbearia. Aqui eu como empresa, eu ainda não faço esse pós-atendimento. Eu faço não é pós-atendimento, né? Os meus alunos estão junto comigo, mas a gente está muito próximo de conseguir fazer um pós-atendimento. É principalmente porque a gente trabalha com muita gente, né? Não é 100, 200, é na casa de 10 mil, então também existe essa complicação e custa dinheiro porque tem que ter funcionário para isso, né? Eu não conseguiria fazer, né? Por exemplo. Mas de qualquer forma, é algo que joga a tua empresa para um outro nível e tu deves pensar nisso sim. Então tá, então beleza. Então a gente vai agora pro nosso quinto. Cara, o sexto e o sétimo são muito bons, tá? O sexto, principalmente, vai fazer bastante diferença para vocês. Mas o quinto, ele é relacionado a